Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Pois é, segunda-feira, 21 de outubro de 2024. Vamos trazer as notícias desta segunda-feira, notícias do Vasco que se prepara para pegar o Cuiabá, jogo que vai acontecer na quinta-feira em São Januário. Vamos falar também a respeito do presidente Pedrinho, do time que já trabalhou, focado nesta partida. E tem outras notícias para a gente trazer, a volta de Neymar também, que é muito importante, né, para o futebol brasileiro. Nós estamos aguardando, inclusive, a tabela do campeonato com mais algumas rodadas desmembradas. Mas tem um monte de coisas para a gente falar. Antes eu peço para você se inscrever no nosso canal Wellington Campos FC. Não paga rigorosamente nada e dá aquele joinha para fortalecer o nosso trabalho. É super importante. Você que está chegando aqui agora, deixe o seu comentário também. Tivemos aí mais de 230 comentários no nosso último vídeo. Muito legal a interatividade de vocês. E quero também nesse aqui. E depois vocês vão receber aqueles abraços que a gente sempre manda para alguns que participam conosco. Tá bom? Deixa o nome da sua cidade também. Roda a vinheta! Vamos lá, meu ídolo. Vamos, minha amiga. Vasco e Cuiabá, quinta-feira em São Januário. O time voltou hoje aos trabalhos depois de uma partida muito pesada no último sábado contra o Atlético pela Copa do Brasil. Jogo já bem discutido por aqui e o torcedor ainda, alguns chateados com o time, chateados com o técnico Rafael Paiva, chateados com o presidente Pedrinho, mas a verdade é que o Vasco da Gama enfrentou um adversário melhor montado, mais qualificado do que ele e poderia ter feito sim o resultado, mas tinha um craque do outro lado, Hulk, né? A genialidade dele não é à toa que fez fama e fortuna pelo mundo afora, foi lá e decidiu o jogo empatando e colocando, né, ainda mais água fria, além daquela chuva que caiu com intensidade em São Januário no último sábado. Eu te diria que o Vasco sai de cabeça erguida, viu? Porque enfrentar o Atlético Mineiro nesse momento é um dos times mais bem montados aí do futebol brasileiro. Ah, tem falhas? Todo time tem falha, né? Mas vamos lá, a vida segue, agora é pensar no Campeonato Brasileiro. O Vasco tem 37 pontos, está na 10ª posição e esse jogo com o Cuiabá é importante para isso, para vencer, para crescer, para subir para 40 pontos, né? Não vai ultrapassar o Atlético, mas encosta ali. O Fluminense, se vencer amanhã, o Atlético Paranaense vai a 36, encosta no Vasco, né? Então o Vasco tem que vencer esse jogo com o Cuiabá. E o Rayan foi liberado pela primeira comissão disciplinar. Ele foi julgado nesta segunda-feira da expulsão na Copa do Brasil, jogo que aconteceu lá em Curitiba. Ele cumpriu a suspensão contra o Atlético em Belo Horizonte e então está livre para seguir jogando no Campeonato Brasileiro. O técnico Rafael Paiva, no nosso vídeo anterior, recebeu críticas e recebeu elogios também. Eu senti pelos comentários mais elogios do que críticas ao jovem técnico do Vasco da Gama, que certamente aprendeu demais ou está aprendendo demais com essa experiência de time principal, de time que estava na Copa do Brasil e que ele pode recolocar numa Copa Internacional. O Vasco de Rafael Paiva pode jogar, neste momento, estaria jogando a Copa Sul-Americana. Por que não sonhar com uma pré-Libertadores? Dá tempo. E torcer para que um clube brasileiro ganhe a Libertadores e outro clube brasileiro ganhe a Copa Sul-Americana. Aí, esses campeões, né, bem colocados no Brasileirão, abrem vagas no Campeonato Brasileiro
para as competições, principalmente a Copa Libertadores da América. Da renda de sábado de 2.276.000 e mais alguns quebrados, Vasco ficou com R$ 1.200.000. E o Vasco soltou uma nota também explicando a questão dos ingressos, né, dos ingressos colocados à venda, e já traduzindo para você, aonde o Vasco chega é que hoje aumentou o número de parceiros, você aumenta o número também de ingressos para esses parceiros. A grande verdade é que o Vasco tem que fazer um outro estádio. Isso aí, meu amigo, a gente tem o maior carinho, eu sou apaixonado por São Januário, mas vai ter que colocar no chão. E o projeto do Sérgio Dias, né, ganhar vida. Então, o Pedrinho está correndo atrás dos parceiros, após ter a aprovação da Câmara e do prefeito do potencial construtivo. A ideia era começar as obras agora em dezembro, mas, por enquanto, não temos nenhuma nova informação nesse sentido. Por falar no presidente Pedrinho, ele explicou por que bloqueou alguns torcedores. É que muita gente, ao invés de criticar com a educação, xinga, né? Então, xingamento na rede social fica feio, fica chato. E o Pedrinho saiu bloqueando alguns, segundo ele, porque estavam extrapolando. Ele sabe que o momento é delicado, ele sabe que o Vasco precisa crescer no Campeonato Brasileiro e que todo mundo sonhava com a classificação para as finais da Copa do Brasil. Eu trouxe essa informação ontem. Quem, né, for vice-campeão, leva R$ 51.135.000 a partir da terceira fase. O Vasco entrou na primeira fase, então você tem que botar aí mais 3 milhões. E o campeão vai levar 93 milhões. E se o Vasco fosse o campeão, além da vaga na Copa Libertadores da América, também levaria uma grana de quase 100 milhões de reais em cotas da CBF. O Verratti chegou a 30 gols, é hoje o grande ídolo desta torcida, e muita gente ainda cobrando do Felipe Coutinho, né? Felipe ainda não jogou aquele grande futebol que todo mundo esperava. Vasco, que depois do Cuiabá joga na segunda-feira com a equipe do Bahia. Esse jogo também em São Januário. Então tem que aproveitar essas duas oportunidades para fazer 6 pontos e crescer no Campeonato Brasileiro também. Gente, o Neymar voltou hoje aos gramados, depois de 369 dias, para ser chato, e jogou 28 minutos, entrou os 31 do segundo tempo no Al Hilal, lá do Jorge Jesus, quase fez um gol e ficou bastante feliz com a sua volta. A comissão técnica observando, porque já avisou que Neymar, tendo uma sequência de jogos, ele será convocado para os jogos da Seleção Brasileira com a Venezuela, em Maturim, no dia 14 de novembro, e no dia 19 com o Uruguai, em Salvador. Estamos aguardando a tabela do Campeonato Brasileiro. Essa tabela está para ser divulgada a qualquer momento, pelo menos mais 1 ou 2 rodadas desmembradas, até que decida quais os brasileiros vão para as finais da Libertadores e da Copa Sul-Americana, e aí a CBF pode liberar o restante da tabela do Campeonato Brasileiro. Quero o seu comentário, quero a sua opinião, quero a sua participação, me ajuda aí, participe conosco, é super importante você participar. Deixa eu abraçar o Socorro Bento, o Alcino das Neves, o Ari Cardoso, quem mais? O José, o William, o Inácio Carmo, lá em São Paulo, o Valmir Chagas, quero abraçar o Valci Teles, em Brasília, o André Luiz Oliveira, o Antônio Cosmos, lá em Itaperuna, e quero abraçar também o meu amigo José Francisco, em Bacabal, no Maranhão. Obrigado pelo carinho de vocês, se inscrevam no nosso canal, Wellington Campos FC,
paga nada não, está passando tudo aqui para você não perder a oportunidade de se inscrever e nos ajudar a ter mais inscritos e o YouTube entender que o nosso trabalho por aqui é legal. Então, a gente vai fazendo vídeos, você vai apoiando, a gente vai crescendo e segue fazendo esse trabalho. Muito obrigado, fiquem com Deus, do Rio de Janeiro, Wellington Campos.